Malandro tem que ser macho pra fazer isso, hein? Puta que pariu, velho. Então, quando tava as manobras mais leves ainda, girando e tal, a sensação é gostosa e tal, mas, tipo, ok. Mas quando começa os Gs mais fortes, você percebe que o corpo dá uma chorada. Ainda mais... É a mesma coisa da academia que eu te falei, entendeu? Você não está acostumado, isso é um condicionamento. Eu levei um pouco no limite para você ter realmente a sensação num voo normal que a gente vai ter, entendeu? Que seria interessante. Então a gente voa um pouco, voa light. Quando você vai aprender, você faz acrobacia sempre light. E engraçado, isso aqui eu comecei a dar essa suadeira na hora que a gente pousou. Começou a tipo suar assim, porque eu acho que o corpo solta adrenalina, alguma coisa, né? Nossa, velho. Vou falar, tem que ser macho pra fazer isso aqui, hein? Vocês vão ver no vídeo, você viu as caras que eu fiz, velho. O bagulho da orgia aqui, esticar, ó, tudo. Eu não tinha nem reação, né? Depois virou ao contrário. Bom, vou mostrar um pouquinho aqui dos Gs que a gente deu. Esse é o nosso Gzinho. Então a gente deu -3, -3, né? E mais 5. Foi quase -3, né? Quase, uns 2.8. Que foi aquela hora que você fez a curva ao contrário. Que você empurrou. Exatamente. A sensação do G negativo é pior do que do G positivo. Tipo, que nem agora, parece a sensação que eu tô no meu corpo. Bom, dá pra vocês verem aí que minha mão tá tremendo bastante. Mas a sensação que eu tô no meu corpo é tipo, sei lá, você tá se recuperando de uma virose, sabe? O corpo tá fraco, tá estranho, tá meio descompassado as coisas, assim, estômago, tudo. É um negócio muito louco, velho. Nossa, tem que ser macho pra fazer isso. Seca bastante, por isso a boca que tá você tem que tomar bastante água. Quando você não come, quando você não tá alimentado, essa sensação sua, ela é pior. Você vai aguentar menos. Entendi. Você abaixa bastante a sua pressão, acaba passando mais mal, é mais fácil de você... Igual quando você vai malhar, cara, que você não comeu e vai pegar peso pesado, a possibilidade de você desmaiar, de você passar mal. Quando eu achei que eu não tava ficando bem, eu avisei totalmente, veio pra pouso e tal. Conforme foi chegando no solo, sabe aquela sensação que você bebe, você acha que você tá bem, mas vai piorando a sensação? Foi mais ou menos uma coisa parecida. Conforme foi chegando, eu tava até falando, comecei a suar, e aí começa a aumentar, e quando eu cheguei aqui, quando a gente pousou, eu tive a sensação de que talvez eu fosse vomitar. Eu peguei o saquinho lá e tal, tossi algumas vezes, eu não sei se isso libera algum tipo de pressão e tal, aí foi melhorando e beleza. Não cheguei a passar mal, mas foi perto. Uma coisa que você não repara que acaba sendo inconsciente, que eu falei pra gente voar bem cedo, que teoricamente se a gente pudesse dormir próximo da cidade, decolar umas 7 horas da manhã, também ajuda muito. Agora já são 10 horas, o sol tá bem quente. Tá, entendi. E isso aqui vira uma bolha. Dá pra perceber que fica bem quente mesmo. Fica bem ruim. Então a gente voando lá, quando eu subir mais, é o quê? Pra gente... Primeiro para questão de segurança, para você poder ficar mais à vontade nos comandos, e mais fresco o ar. E você vai descendo, realmente esquenta. E eu não tinha muita noção, mas realmente perde muita altitude. Se você não prestar muita atenção assim em tudo que está acontecendo, rápida, você tem que estar muito consciente, assim. Por exemplo, foi meu primeiro contato tal, eu fiquei meio perdido ali. Tipo, vira, tal, não sei o que, você esquece de olhar as marcações, a altitude e tal. Então você fica meio perdido, mas tem que estar tipo 100% atento, porque tipo você perde... Eu nunca vi um altímetro girando tão rápido, foi a primeira vez, ele tipo de filme assim, foi muito doido. Puta experiência legal, cara, obrigado. É muito louco, tem que ser muito macho pra fazer isso aqui, mas eu acho que é o que você falou, é questão, tipo, talvez minha limitação de G hoje esteja baixa, né? Sim, que nem academia, baixo, né? Quando você começar a voar, a gente teve que, num voo, eu quis demonstrar um pouco mais de coisas, assim, para ser um pouco mais manobras, né? Porém, quando você vai fazer o seu curso de acrobacia, se você vier comigo e falar, poxa, Lamei, eu quero aprender, vamos começar a voar. A gente vai começar do início, você vai ter que sentir, vai ter que aprender a aeronave, então vai pelos stalls, você vai tipo fazer um PP reduzido nele para sentir o avião, e você vai fazer as manobras aos poucos. Aquela manobra que eu falei para você fazer de primeira, é a manobra que no primeiro voo de acrobacia você vai fazer no final, porque primeiro você tem que acostumar com a aeronave. Então, você vai botando em doses homeopáticas a acrobacia, vai botando a pessoa ter vontade de mais e mais. Então, quando você chegar no nível que você tá dando 5 Gs, 6 Gs, 3 negativo e tudo, cara, o seu corpo vai estar muito melhor e você vai estar aguentando bem mais. Você percebe, tipo, o corpo aguenta, mas chega uma hora que ele começa a ficar estranho, tipo, começa a revirar tudo, você já não entende mais o que está acontecendo. Mas eu imagino mesmo que seja um condicionamento, que seja uma coisa que você vai treinando, vai aumentando e vai aos poucos e chega uma hora... bem de pessoa para pessoa. Já voei com pessoas que eu fazia as manobras que a gente fez e pedia mais e mais e mais, de chegar ao ponto que aqui eu tô malhando manche
Do pit, se você voa um estro, parece um manche hidráulico. E aqui parece você voar a diferença é voar um esquilo e voar um 44 sem... Astro, sei lá. É um Astro que não tinha ainda comandos hidráulicos, Sim. que é mais durinho. Então Sim. ele é mais duro. Quando você começa a aplicar força, você cansa. Mas isso eu percebi que ao longo dos anos, conforme foi passando, foi ficando mais velho, esse limite é mais cedo. Eu acho que antigamente o limite era... Até andava, sei lá, em carro, de corrida e tal, não sei o que, você percebia que era numa boa. Hoje em dia, dependendo dos movimentos assim que você faz, repetitivo, você percebe que começa a dar uma embrulhada. Eu nem consegui reparar se eu seguir aquela sua dica de quando eu começasse a dar o Gs, eu flexionar a barriga. Nem sei. Às vezes acaba sendo inconsciente. Quando você pode tem uma ser. pressão, você acaba se travando e você inconscientemente você já faz isso. Sim. Agora, quando você faz com mais força e intensidade, você consegue aguentar mais do que você só fazendo natural.